Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas em Paris, meio-dia em São Tomé. Carina Branco. Bem-vindos à nossa edição de 8 de março. Neste Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, vamos até à Ucrânia ver como a luta pela paz também se faz no feminino. Neste jornal vamos também até Paris, onde o presidente francês homenageou Gisèle Halimi, a advogada que foi essencial para a despenalização do aborto em França nos anos 70. Há quem fala em aproveitamento político por parte do poder. Em São Tomé e Príncipe foi hoje o voo inaugural do novo navio que vai ligar as duas ilhas. Reportagem daqui a pouco. E o Banco Mundial suspende parceria com Tunísia na sequência dos ataques contra os imigrantes subsaarianos no país. No controle técnico está Moçal Chili e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. Na Ucrânia, o secretário-geral da ONU está hoje em Kiev e falou com o presidente da Ucrânia sobre a renovação do acordo internacional sobre exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro. António Guterres disse ser capital prolongar o acordo, que é renovado a cada 4 meses e que expira novamente a 18 de março. Também Volodymyr Zelensky disse que continuar o acordo é absolutamente necessário para o mundo inteiro. E neste Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, vamos até à Ucrânia, justamente para ver como têm lutado as ucranianas, num país em guerra há mais de um ano. Há quem ajude na economia, mas também quem esteja nas fileiras militares. Reportagem de José Pedro Frazão. Elas estão em todo o lado na Ucrânia, em várias dimensões. Antes da invasão russa, 30 mil mulheres estavam nas Forças Armadas ucranianas, cerca de 20% do total. De acordo com os dados divulgados por Kiev, esse número subiu para 59 mil, incluindo 19 mil mulheres civis a trabalhar para os militares. Estima-se que 5 mil mulheres estejam mesmo em operações designadas como de combate. 101 mulheres morreram nesta guerra, segundo os dados oficiais. Desde 2021 que a Ucrânia tem uma mulher como brigadeiro-general, ou seja, no topo das patentes. Do ponto de vista político, em 22 ministros, 5 são mulheres no gabinete ministerial. A guerra implicou uma queda da Ucrânia no Índice Mundial de Desigualdade de Género. Está agora em 81º lugar entre 162 países. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Economia, a diferença salarial na Ucrânia entre homens e mulheres é 19%. Mas 48% dos pequenos negócios que abriram durante a guerra foram iniciados por mulheres, segundo dados divulgados pelo Parlamento ucraniano. 87% dos quase 8 milhões de refugiados que saíram da Ucrânia são mulheres e crianças. Os homens não podem sair do país. As mulheres aparentam ser uma trave mestra do esforço de guerra na Ucrânia. De Kiev para a RFI, em serviço especial, José Pedro Frazão. Em França, o presidente Emmanuel Macron homenageou hoje a advogada feminista Gisèle Halimi, uma cerimónia envolta em polémica com um dos filhos da ativista a acusar o executivo de aproveitamento político. Para a ativista Louise Semedo, a homenagem a este nome cimeiro dos direitos humanos em França é mais do que justa, embora sublinhe que, se fosse viva, Gisèle Halimi estaria na rua, nas manifestações, ao lado das mulheres. Uma homenagem a uma feminista é sempre de louvar, tendo em conta até o ambiente hoje de machismo e de ideologias masculinistas e outras que estão a fazer bastante pressão na sociedade. Mas então, o caminho a percorrer, esperamos que a Gisèle Halimi vá para o panteão. Fico-me pela opinião, obviamente, pelo menos um dos filhos da Gisèle Halimi, que sim, que acha que é de facto um aproveitamento político e que a mãe estaria provavelmente hoje na rua a manifestar contra a reforma das reformas. O que é que a França deve especificamente a esta mulher? Para já deve uma visão que é uma visão humanista. A França, que diz sempre que é o país dos direitos humanos, a Gisèle Halimi é de facto uma representante dessa ideia. A França pode ter orgulho em ter uma francesa, não é? Francesa e tunisina, que lutou, que é uma figura de facto dos direitos humanos, não somente em França, mas no mundo. Se fizermos um balanço de o que é a França enquanto país dos direitos humanos, a figura de Gisèle Halimi aparece sem dúvida como um dos nomes sonantes dessa representação. A ativista Louise Semedo, entrevistada por Cristiana Soares. Na Grécia, dezenas de milhares de pessoas foram de novo para as ruas manifestarem-se na sequência do acidente de comboio que fez 57 mortos na semana passada. O país está também praticamente parado devido a uma convocação de greve e de uma parte de greve do
uma parte dos setores público e privado. Maputo 105 FM. O Banco Mundial anunciou no início da semana a suspensão da sua parceria com a Tunísia na sequência dos ataques contra os migrantes subsaarianos no país. A onda de violência intensificou-se depois do discurso a 21 de fevereiro do presidente contra a chegada destes migrantes ao país, que disse serem fonte de violência e de crimes. A Bruna Coelho, gestora editorial e de imprensa da Amnistia Internacional em Portugal, dá conta de algumas das perseguições de que têm sido alvo estas pessoas. A Amnistia Internacional tem acompanhado no terreno, tem visto realmente este aumento dos incidentes de violência contra estes migrantes da África subsaariana. Falamos, por exemplo, de insultos verbais que passaram a agressões físicas e são agressões que são perpetuadas pelas autoridades, também por grupos de tunisinos, mas mesmo também ações praticadas a nível individual. A Amnistia entrevistou migrantes que na altura disseram ter sido agredidos até nas suas casas, depois de entradas forçadas nas mesmas, em que estes agressores, além de os violentarem, ainda destruíram mobília e roubaram dinheiro e telemóveis. E há outras situações, migrantes expulsos pelos senhorios, sem avisos prévios, despedimentos, migrantes presos pela polícia. Este discurso do presidente, aquilo que criou foi uma maior apreensão e receio destes migrantes e isso influenciou claramente a procura de segurança destes migrantes no refúgio das suas casas e, portanto, evitam sair tanto à rua. Também muitos têm procurado sair do país na sequência deste discurso e deste aumento de violência. Bruna Coelho, da Amnistia Internacional em Portugal, entrevistada por Miguel Martins. Em São Tomé e Príncipe, a ligação marítima entre as duas ilhas do arquipélago foi retomada hoje com a nova embarcação adquirida na Grécia por um empresário português. O relato é de Maximino Carlos, o nosso correspondente. O navio proveniente da Grécia e que custou mais de 1 milhão de euros procedeu a sua viagem inaugural esta quarta-feira com o transporte de combustível para a Ilha do Príncipe. A referida embarcação tem a capacidade de transportar 300 passageiros e diversas mercadorias. É um investimento privado do empresário português João Cardoso, visando aliviar as dificuldades de ligação marítima entre as ilhas de São Tomé e a do Príncipe. Este barco foi comprado unicamente para fazer este trajeto de São Tomé e o Príncipe, para mais lado nenhum. O presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, referiu que este barco acrescenta maior confiança entre as duas ilhas. Entendemos que a chegada deste barco trará confiança para a ligação entre as duas ilhas. Para já, mais de 90 milhas separa as duas ilhas, São Tomé e a do Príncipe. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. E na cultura, Mário Queda Gomes lançou em fevereiro o livro Uma Odisseia Portuguesa Quase Normal, em que conta a história do pai, um homem entre milhares de portugueses que deixaram o país durante a ditadura de Salazar. A história relata as suas viagens em Portugal, Angola e França e é uma homenagem à emigração, como conta Mário Queda Gomes. São histórias que eu ouço desde pequeno. À mesa, ao domingo, o meu pai conta essas histórias de quando era criança na Beira Alta, quando começou a trabalhar em Lisboa e mais tarde quando chegou a Angola e quando chegou à França em 1975. São aventuras. Quando leio, gosto de livros com aventura, com humor, com uma parte cómica. Eu achei que esta história do meu pai era perfeita para ter um livro com muita aventura e humor. E porquê que este livro se chama Uma Odisseia Portuguesa Quase Normal? E em vez de focar a história no meu pai, era a ideia de focar a história nos milhares de portugueses pelo mundo que viveram também a mesma aventura e, por que não também, porque hoje em dia continua a ser um tema de atualidade, a imigração, através do meu pai, falar dos portugueses, mas também de todas as pessoas que um dia deixam o país para vir, por exemplo, para a França. E daqui a pouco no Magazine Artes descobrimos um pouco mais deste autor e do seu livro. E no leste da República Democrática do Congo, apesar da pressão internacional e do anúncio do cessar-fogo previsto para ontem entre o Exército e o grupo armado do M23, os combates continuaram, de acordo com fontes locais, teriam retomado na segunda-feira nas frentes norte e sul em torno das zonas controladas pelos rebeldes na província do Kivu Norte.